todos os voos sobre a capital da Grã-Bretanha foram proibidos e os voos para os Estados Unidos suspensos. O Canary Wharf, o prédio mais alto de Londres, também ficou vazio. Esse clima tenso entre os britânicos encontra uma explicação principalmente no campo da diplomacia. A Grã-Bretanha é a principal aliada dos Estados Unidos. Costuma apoiar o governo americano em todas as decisões políticas. Hoje, essa amizade histórica deixou os cidadãos daqui com a sensação de que Londres poderia ser o próximo alvo. Estou com muito medo, diz a moça. Também tenho pena das pessoas inocentes que morreram. Este homem se diz apavorado. Meu receio é de que isso provoque a Terceira Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, cancelou uma reunião ministerial para fazer um pronunciamento. Estamos solidários com o povo americano. O mundo precisa se unir para erradicar o terrorismo. De toda a Europa partiram manifestações no mesmo sentido. O presidente da França, Jacques Chirac, chamou de monstruoso o que aconteceu na América. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que foi uma tragédia terrível e convocou uma reunião ministerial para discutir a segurança. O chanceler federal alemão, Gerhard Schröder, classificou o ato terrorista de abominável. E o secretário-geral da OTAN, George Robertson, conclamou o mundo a formar uma frente comum para combater o terrorismo. A União Europeia já convocou uma reunião de emergência para discutir um plano de ação. Todas as embaixadas americanas na Europa e na Ásia tiveram a segurança reforçada. Em Londres, diante das barreiras de isolamento, foram deixados buquês de flores, homenagem às vítimas da violência que hoje abalou o mundo. Os analistas políticos são unânimes em dizer que o mundo será outro depois desta terça-feira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Laffer, disse que a situação é de gravidade única, de consequências ainda imprevisíveis. É um episódio decisivo. Ele muda o funcionamento do sistema internacional. Ele coloca as sombras da incompreensão no centro da vida mundial. Isso terá um efeito grande sobre tudo e sobre todos e mudará a maneira pela qual conduzimos a ação diplomática. Este evento é mais sério do que qualquer outro nos últimos tempos e ele tem um alcance maior do que foi o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Eu acho que os países europeus, né, os outros blocos do mundo, quer dizer, América Latina, quer dizer, os vários organismos, organização dos Estados Americanos, eles têm que tomar um papel mais ativo no mundo. Ou seja, o mundo deve ter uma descentralização de poder. Essa é uma questão que pode ser feita até a médio prazo. A curto prazo, os Estados Unidos vai mudar completamente o seu sistema de vigilância interna. Eu acho que haverá pelo menos 3 respostas. Uma resposta militar muito forte contra algum país. Eles vão tentar escolher, se não conseguirem descobrir quem foi, vão tentar escolher um dos países e os 2 candidatos sérios a tomarem um ataque maciço, que oxalá não seja nuclear, são Iraque e Afeganistão. A segunda resposta é uma resposta que vai obrigar o presidente Bush a sair do isolacionismo e a partir de um relacionamento internacional com seus aliados, com os países democráticos, ter uma política mais forte contra o terrorismo. E uma terceira reação fundamental é o problema do Oriente Médio. O presidente Clinton tentou fazer a paz. O presidente Bush esqueceu o Oriente Médio. Vai ser obrigado a relembrar o Oriente Médio. E voltamos ao vivo aos Estados Unidos com a repórter Zileide Silva. Zileide, que informações nós temos sobre os brasileiros em Nova York? Fátima, o governo brasileiro informou que 10 empresas brasileiras tinham escritórios nas torres do World Trade Center. Muitos brasileiros eram funcionários de corretoras. Essas imagens são de Nova York agora à noite, imagens ao vivo. E esses funcionários brasileiros se concentravam principalmente no 25º e no 107º andar das torres. Brasileiros que não conseguiram chegar ao trabalho ligaram para a redação da Rede Globo aqui em Nova York. Assustados, eles diziam não ter informações sobre os colegas que estavam no prédio. Além desses funcionários, um outro grupo de brasileiros trabalhava ali, em Graxates, no subsolo do prédio, onde funcionava um shopping center e operavam várias linhas de metrô e trem.
Até agora, o consulado brasileiro não divulgou a lista com as vítimas. Segundo o consulado, porque ainda não se sabe a nacionalidade deles. E não é só o consulado brasileiro. Até agora, nenhuma lista foi divulgada com essa relação. Bonner. Daqui a pouco, bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. E veja também, a polícia suspeita que o assassinato do prefeito de Campinas foi crime político. Está pronto o relatório da Comissão do Conselho de Ética que incrimina o senador Jader Barbalho no caso do desvio de dinheiro do Bampará. O documento deve ser apresentado amanhã. O PMDB pediu prazo e conseguiu adiar por um dia a leitura do relatório no Conselho de Ética. Nas 82 páginas, o documento diz que o senador Jader Barbalho abusou de suas atribuições de presidente do Senado, adiando a tramitação de um requerimento que pedia informações do Banco Central. Um comportamento que configura indício de improbidade administrativa. O relatório diz ainda que há provas irrefutáveis de que o senador Jader Barbalho recebeu recursos desviados do Bampará e que ele faltou com a verdade ao negar vinculação com aplicações do Bampará. E também quando disse em depoimento que não atrapalhou as investigações no Senado. O relatório conclui que há provas materiais e testemunhais suficientes para abertura de processo por falta de decoro parlamentar. A leitura do relatório está prevista para amanhã, mas o PMDB, partido do senador Jader Barbalho, quer primeiro retomar o comando do Conselho de Ética, que está com o PFL, e vai insistir na eleição do novo presidente do Conselho antes da votação do relatório. O senador Jader Barbalho disse que não vai comentar o relatório da Comissão do Conselho de Ética porque ainda não teve acesso ao documento. Mais de 50 mil pessoas acompanharam o velório e o enterro do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, do PT. Ele foi assassinado ontem à noite. O prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi vítima da violência que abala Campinas. Ele foi assassinado quando saía de um shopping center onde havia comprado roupas. Baleado, perdeu o controle do carro que dirigia e bateu num painel de propaganda. Mais provável de uma tentativa de roubo. Ainda na madrugada, dirigentes do PT estiveram no local do crime e levantaram a hipótese de atentado político. Nestes últimos meses, houve sim ameaças ao prefeito Toninho. Era uma figura que despertava nessa cidade uma esperança enorme. Testemunhas ouvidas logo depois do crime disseram que o prefeito foi atacado por 2 homens que estavam numa moto. Eles dispararam 3 tiros. Um atingiu aqui, esta janela traseira, outro a porta dianteira e o terceiro foi fatal. Há muitas marcas de sangue aqui dentro. A polícia suspeita que aquele carro apreendido tenha participado da ação. Ele está batido da frente, no lado direito, e o carro do prefeito também está amassado aqui. É possível que ele tenha sido interceptado no caminho. A polícia está levantando várias hipóteses, né? Quer dizer, eu acho que é precipitado a gente estar colocando alternativas. O importante é que, no caso, há um empenho absoluto no sentido de esclarecer e prender os criminosos. O crime parou Campinas hoje. Mais de 50 mil pessoas foram ao velório. No final da tarde, uma multidão acompanhou o cortejo pelas principais ruas da cidade. Arquiteto, professor universitário, Toninho do PT se destacou na política local por fazer uma série de denúncias de corrupção. Aos 49 anos, deixa a mulher e uma filha. Foi enterrado com a bandeira do Brasil, sob uma salva de palmas. Morreu hoje em São Paulo, aos 75 anos, o empresário José Hermílio de Moraes Filho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim. O empresário sofria de câncer. O corpo dele está sendo velado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e será cremado amanhã, às 10 horas. Quarta-feira com previsão de chuva em boa parte do Brasil. Uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste em direção ao sul da Bahia e deixa o tempo chuvoso na faixa escura que vai até o leste paulista. Chove o dia todo também do Acre a Roraima. Sol nas outras áreas, com chuva à tarde de Minas Gerais ao Amapá. A temperatura diminui no sul, mínima de 8 graus em Curitiba e máxima de 37 em Palmas. Gustavo Kirten foi eliminado na primeira rodada do torneio de tênis da Bahia. O Guga enfrentou outro brasileiro, Flávio Sareta, de 21 anos. Depois de vencer com facilidade o primeiro set por 6-4, Gustavo Kirten foi surpreendido. Sareta empatou o jogo com 6-2 no segundo set e acabou fechando a partida com 6-4 no terceiro.
Voltamos com novas informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos. Ao vivo, de Nova York, Zileide Silva diz como estão as investigações. Fátima, o FBI acaba de abrir uma página na internet pedindo para que as pessoas mandem informações que possam levar aos autores desses atentados. A CIA e o FBI não têm nenhuma pista concreta até agora. Esta é a informação oficial. Mas funcionários do Pentágono disseram hoje cedo que tinham informações do envolvimento de Osama Bin Laden. Segundo eles, só o bilionário saudita teria ousadia e recursos suficientes para organizar uma série de atentados como esses. O exército americano está em alerta máximo e, se for necessário, pronto para agir. Agora há pouco, a agência de notícias espanhola EFE diz que um grupo chamado Exército Vermelho Japonês teria assumido a autoria do atentado. Um integrante do grupo telefonou para um jornal na Jordânia dizendo que era uma retaliação aos ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki em 1945. E apesar da sede do FBI ser em Washington, toda a investigação sobre essa série de atentados será conduzida pelo escritório do FBI aqui em Nova York. Esse escritório é muito mais eficiente. Foi ele que investigou e solucionou o atentado de 93. E agora há pouco a empresa aérea American Airlines informou que todos os aviões dela que estavam desaparecidos já foram localizados. Bonner. As explosões nos Estados Unidos provocaram uma onda que em segundos atingiu os principais mercados financeiros do mundo. Bolsas de valores interromperam os negócios e as que funcionaram tiveram quedas violentas. As torres gêmeas arrasadas pelo atentado abrigavam mesas de operadoras de mercado do mundo inteiro, no coração do capitalismo globalizado. O impacto imediato foi muito mais além do que transformar um símbolo em fumaça. As bolsas de Nova York, ali perto, e a bolsa eletrônica da Nasdaq, pelas quais pulsa a economia mundial, nem chegaram a abrir. A onda de choque da explosão atingiu em cheio os mercados europeus. A Bolsa de Londres fechou em baixa de 5,72%, a maior queda dos últimos 35 meses. A de Paris, baixa de 7,39%. Há 2 anos não caía tanto. Frankfurt, queda de 8,49%, maior baixa dos últimos 32 meses. Bolsa de Milão, baixa de 7,79%. No México, as ações caíram 5,55%. Na Argentina, o pregão foi interrompido quando a queda bateu 5,2%. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, na Bolsa de Valores de São Paulo, os negócios foram suspensos. Às 11h15 da manhã, o pregão já acumulava a queda de 9,18%, a maior desde janeiro de 99, quando houve a desvalorização do real. Com o resultado de hoje, a Bovespa já contabiliza baixa de 29,04% este ano. A paralisação dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo não foi apenas o resultado do horror e da emoção provocados pelas imagens vindas dos Estados Unidos entre os operadores. A Bolsa simplesmente não tinha mais condições de fixar preços. O motivo que nós fechamos foi extremamente técnico, informações encontradas de todos os cantos. Nós achamos melhor, por bem dos investidores em geral, encerrar as atividades do pregão pelo dia de hoje. Houve poucos negócios nas mesas de câmbio, com o dólar batendo novo recorde, R$ 2,66, alta de 2,03%, apesar de intervenção do Banco Central. Diante do clima de nervosismo, o governo preferiu cancelar 3 leilões de títulos públicos, num total de 4,7 bilhões de reais em papéis. Refletindo temores de conflitos no Oriente Médio, o preço do barril de petróleo subiu 13% e chegou aos $31,05. Outro sintoma de insegurança, o ouro na Bolsa de Metais de Londres teve alta de 7%. Mas, economistas acham que o impacto imediato do atentado em Nova York se desfaz também a curto prazo. Nós estamos sob o impacto de uma grande tragédia. É natural que, num primeiro momento, a reação seja de uma certa histeria, movida pelo pânico de uns e pela especulação de outros que tentam tirar proveito da situação. Mas isso não é permanente. Isso vai durar alguns dias, a vida depois volta ao normal. A economia americana está em processo de desaceleração e isso pode até chegar a uma recessão, mas não será por causa dessa tragédia. Na verdade, a economia é muito mais robusta e não é um acidente, um ataque terrorista que vai mudar grandes tendências e movimentos profundos que estão ocorrendo no mundo.
Veja a seguir a aflição das famílias de brasileiros que estão em Nova York. E as últimas informações sobre o dia que vai marcar a história. O presidente Fernando Henrique convocou uma reunião de emergência para discutir os reflexos que os atentados terroristas podem ter na economia brasileira. A segurança foi reforçada nos consulados e na embaixada americana. A embaixada americana em Brasília liberou todos os funcionários e ficou fechada. Na porta, reforço no policiamento. Um comunicado pediu que os americanos que vivem no Brasil redobrem a segurança. Quem trabalha na embaixada de Israel também teve de sair. E a polícia aumentou a vigilância. No Rio, o esquadrão antibombas fez uma revista no consulado americano. Os funcionários tiveram que deixar o prédio. Consulados de São Paulo, do Recife, também foram desocupados. O comando da aeronáutica liberou os aeroportos nacionais aos aviões que não puderem descer nos Estados Unidos, além de recomendar maior fiscalização no embarque de passageiros. O Itamaraty divulgou uma nota condenando a violência e lamentando as mortes. O presidente Fernando Henrique Cardoso, se dizendo chocado e com uma preocupação extrema, acompanhou tudo pela televisão no Palácio da Alvorada. O presidente mandou uma carta de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e repudiou o ato terrorista. Num pronunciamento, o presidente se mostrou preocupado também com os brasileiros que estão nos Estados Unidos e determinou que eles recebam toda a assistência do consulado. Em Nova York já existe no consulado um conjunto de telefones à disposição dos brasileiros para que eles possam acalmar suas famílias e mostrar que nada lhes aconteceu. É provável que diante da virulência dos atos praticados haja consequências em todo o mundo, principalmente econômicas. E o Brasil é parte do sistema mundial e pode vir a ser, direto ou indiretamente, afetado por essas turbulências. É inegável que, se não houver uma ação atenta do governo, as consequências podem ser maiores e nós estamos atentos. Para se antecipar às consequências deste episódio e tentar fazer uma avaliação, principalmente dos desdobramentos na economia brasileira, o presidente Fernando Henrique Cardoso chamou 4 ministros, inclusive o da Fazenda, Pedro Malan. A reunião foi a portas fechadas. Depois, o presidente convocou o Conselho de Defesa Nacional. O governo vai fazer uma análise dos reflexos da situação dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Conselho foi comunicado das medidas para proteger os cidadãos americanos. E o presidente Fernando Henrique tranquilizou o encarregado de negócios dos Estados Unidos, que está respondendo pela Embaixada Americana em Brasília. Até agora há pouco, o Itamaraty ainda não tinha conseguido notícias sobre possíveis vítimas brasileiras. Entre os que sobreviveram aos atentados, há relatos impressionantes. Apreensão em São Paulo. Dona Cecília passou a manhã tentando contato com o filho Cleiton, que mora em Nova York. Não conseguiu. As primeiras notícias vieram só à tarde. Is he fine? Is he fine? Um amigo confirma que Cleiton está bem. Só então Dona Cecília se acalma. Só tenho que agradecer a Deus, só isso. Muito obrigada, meu Deus. O congestionamento das linhas aumentou a angústia de quem procurava informações sobre parentes nos Estados Unidos. Em uma das operadoras, as ligações aumentaram 40 vezes. Um número de serviço foi posto à disposição do usuário. 0800 703 2111. Em Uberaba, Dona Nilda ainda espera alguma notícia sobre o filho Tiago. Há 4 meses em Nova York, ele servia café em 3 andares do World Trade Center. Em Goiânia, os irmãos de Fabrício Guimarães ouviram incrédulos o relato dele. Fabrício embarcou ontem à noite e chegou hoje cedo a Nova York. Eu cheguei, acho que uns 15 ou 20 minutos antes da explosão, eu cheguei em Nova York e o taxista me chamou a atenção. Eu estava na Long Island Express Highway e deu para ver muito bem a explosão em si. E quando eu estava chegando mais ou menos perto do meu objetivo, que é mais ou menos 3 a 4 quadras do World Trade Center, foi quando eu vi a queda da primeira torre, que foi uma coisa assim, muito, mas muito assustadora. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Por pouco, o advogado Paulo Lins e Silva não tomou o voo de Boston,
justamente o avião que bateu na segunda torre. Eu não entrei nesse voo para Nova York, porque é um voo muito cedo e nós estamos exaustos voltando de Montreal para pegar um voo que retardou demais. Estou muito nervoso aqui nos Estados Unidos, porque estou com minha família e nós não sabemos quando é que nós vamos sair. Funcionário de uma corretora, Larry Pinto de Faria Júnior, conseguiu sair do World Trade Center a tempo. Eu estava trabalhando, nós ouvimos aquele estrondo, aquele barulho muito forte. Eu trabalhava no 25º andar. Parecia a sensação de um terremoto, o edifício balançou e balançou forte mesmo, muito forte. E aí nós fomos para saídas de emergência, para saídas de incêndio. O medo maior, foram dois medos. O primeiro medo foi na escada de incêndio, porque não pode entrar para nenhum andar, aquelas portas corta-fogo não tem acesso aos andares, né? E começou a subir a fumaça e um cheiro muito forte de combustível. Deu medo. E para descer 25 andares de escada, com milhares de pessoas tentando descer ao mesmo tempo, graças a Deus não teve pânico. O segundo avião se chocou contra outra torre enquanto eu estava na escada. Eu não vi. O Itamaraty montou um esquema de plantão para dar informações a parentes de brasileiros que moram nos Estados Unidos. O repórter Roberto Kovalik tem as informações. O consulado brasileiro em Nova York recebeu informação da polícia americana de que só em 2 dias, no mínimo, será possível saber se há brasileiros entre as vítimas. Segundo o Itamaraty, o prédio onde funciona o consulado foi desocupado, mas uma pequena equipe permanece lá para dar informações. De acordo com o Itamaraty, 800 mil brasileiros estão nos Estados Unidos, 300 mil em Nova York. E para dar informações às famílias no Brasil, o Itamaraty criou um serviço de informações que vai funcionar 24 horas por dia. O telefone é o seguinte, 61, que é o código de Brasília, 411 64 56. Bonner. E agora as últimas informações ao vivo de Nova York com a correspondente Zileide Silva. Bonner, daqui a pouco o presidente americano George Bush faz um pronunciamento à nação. Ele já está na Casa Branca e o tom do discurso vai ser de retaliação e impaciência. Ele vai dizer aos americanos: os Estados Unidos já foram testados várias vezes, sempre venceram. E agora, segundo ele, não vai ser diferente. Mas o presidente também vai fazer um apelo ao povo americano para que o país volte ao normal. E os 170 hospitais de Nova York estão lotados. As vítimas estão sendo levadas para hospitais de outras cidades. E a empresa aérea United Airlines acaba de informar que está liberando inicialmente $25 mil para os parentes das vítimas. E o grupo de oposição ao Talibã assumiu a autoria das explosões em Cabul. Eu tenho mais uma informação aqui, que a inteligência americana está difícil, a gente está recebendo essas informações ao vivo, que a inteligência americana conseguiu interceptar mensagens de Osama Bin Laden sobre os ataques. Essa é a última informação que nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo em Nova York. Fátima. O mundo assistiu hoje ao mais brutal de todos os ataques terroristas. Sem armas químicas, sem bombas atômicas. Aviões foram lançados contra símbolos do poderio americano. O pânico instalado no coração econômico do planeta. Imagens de filme e que gostaríamos de ver tão somente nas telas de cinema. Out of here, let's go! Get off! Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos e com o pronunciamento ao vivo do presidente americano George Bush. E ainda novos detalhes dos ataques, o socorro às vítimas, a reação do governo americano, você vai ver no Jornal da Globo. Até amanhã. Até amanhã.